E bom dia. Essa paraxá é uma paraxá anticlimática. A gente estava no clima, recebemos a Torá, depois reclamações do povo, estamos lá no deserto, e aí tem a guerra de Amalek. Aí, de repente, 53 mitzvot nessa paraxá. Uma das paraxot que mais mitzvot tem. 23 positivas e 30 proibições. A maioria delas são leis civis, entre homem e seu semelhante, se não todas. E é mais ou menos assim que eu enxergo. Não sei se é exatamente isso, mas a sensação que eu tenho é: receberam a Torá? Vocês aceitaram? Bom, então agora se prepara. Então agora se prepara. Porque a Torá não é teoria, a Torá não é sentimentos, não é vago, é algo muito prático para o nosso dia a dia e vai afetar a tua vida e vai regrar e equilibrar toda a tua vida. Então, a Torá de cara começa com essas leis de Mishpatim. E logo, o Rashi ele comenta na primeira letra da Paraxá, que normalmente, na regra do português, por exemplo, também do hebraico, você não pode começar uma frase com a preposição e. E. Você começa com algo. Chama a atenção dos meus filhos quando eles ensinam eles que tem que falar do Torá sempre na mesma palavra de Torá no Shabbat. Aí muitas vezes eles começam que hoje, que o Moshe, não é que, não começa com que. Tem que começar a palavra nessa paraxá, começa a frase. Então, mas a Torá começa não só uma frase, mas sim a paraxá, ela começa um parágrafo, uma nova história com ve'ele. E essas são as leis. O que quer dizer e essas? O Rashi logo comenta que essa preposição ela está linkando com a paraxá anterior. Qual que é o link? Você vai ler essa paraxá, e você vai ler são leis civis. A maioria delas, se não todas, lógicas, fáceis de entender e óbvias. A ponto que os nossos sábios dizem que se a Torá não tivesse sido dada, a gente também chegaria nessas conclusões. Qualquer civilização que está tentando se organizar vai chegar nessas conclusões se você vê o burro do teu amigo, inimigo caindo, você tem que ajudar, que o juiz não pode receber suborno, a regularização das leis do escravo. Então, são leis óbvias. Mas essa primeira letra da Paraxá é o que muda tudo. O que quer dizer? O que muda? Essas leis não são apenas leis lógicas. Existe um livro que eu leio todos os dias, um pedacinho cada dia, que é chamado Ayom Yom. São frases do Rebbe anterior, organizadas pelo Rebbe. Cada dia tem um aforismo, alguma ideia. E no Ayom Yom de ontem ou anteontem, acho que foi de ontem, ele traz qual a diferença entre leis humanas e as leis divinas. Vamos supor, a lei humana não roubar, lei divina não roubar. Nesse aspecto, elas parecem ser iguais. Qual a diferença? Não estou falando das leis como Shabbat, Kasher. As leis que qualquer civilização organizada coloca. E as leis divinas. Que uma é feita pelo homem e a Boa. outra por Deus. Perfeito. Então, uma você vai responder na justiça dos homens, na Perfeito. outra na justiça divina. Perfeito. Ótimo. Ótimo. E a lei dos homens pode ser mutável. Boa, exatamente. Exatamente. Então, uma é pelo homem, outra é por Deus. O que muda? Para quem você vai responder. Mas o que muda na lei, o não fazer, o que muda? O que muda é que aquele não fazer do homem, ele está suscetível à mudança. O que quer dizer não matar? Depende. Por exemplo, eu posso dizer que uma mulher, coitada, que foi estuprada, Deus nos livre, e ela não tem condições de criar o filho, talvez a lógica diria que nesse caso, talvez se poderia... Não matarás. Ponto final. É uma lei divina imutável acima da compreensão. Porque todas essas mitzvot, apesar que elas são lógicas, mas sempre você vai encontrar um ponto dela que não necessariamente condiz com a lógica, porque é uma lei divina. A lei divina antecede o mundo, antecede a organização da civilização. Numa civilização, você cria as regras baseado nas necessidades. Então, você tem um grupo e de repente um cara rouba, você fala, opa, não pode roubar. Você vê as necessidades, surge a internet, surge a inteligência artificial, surge a criptomoedas, como a gente vai regularizar tudo isso? Demora,
mas depois você tenta regularizar. Na Torá é o contrário. Primeiro vieram as leis, depois veio o mundo. Hashem olhou na Torá e criou o mundo. Então essas leis, por essência, são imutáveis e o mundo ele tem que se acoplar a essas leis. O mundo ele foi criado no reflexo, refletindo a Torá. Então é muito importante quando a gente vai ler essas leis, você entender que são leis absolutas, são leis divinas, e apesar que parte delas a gente consegue compreender, elas são, na verdade, o que regulariza não parte do nosso comportamento. É o que regula, o que direciona nós com a nossa essência. O universo com a sua essência. Essa é a Torá. A Torá é algo divino e o mundo ele tem que se encaixar se a gente quiser estar conectado com a nossa essência. Dúvidas? De certa forma, isso é o motivo do dilúvio, né? Tipo, o mundo foi criado em cima da Torá e estava todo mundo achando... Desregularizado. Entendeu uma chance. Sim. Vamos ver se consegue se organizar. E não conseguiu. Esse não é só o dilúvio, mas tudo que acontece no mundo está dependendo disso. Tudo que acontece no mundo depende da gente estar ou não em sintonia com o universo. E essa sintonia depende da Torá. Por isso que a Torá fala para a gente, se você ouvir as minhas palavras, aí vai ter chuva. Não é tipo, você faz isso que eu te dou aquilo. Não é uma troca. Deus está te instruindo. Você quer que caia a chuva? Tem um funcionamento. A máquina, a instrução para a máquina funcionar é essa. E se você não escutar, a consequência natural, estou te dando aqui o manual, a consequência natural vai ser o contrário. Então, essa é a Torá. Então, vamos lá. Acho que a gente não vai conseguir passar pelas 53 mitzvot no tempo que a gente tem, porque eu vou tentar ler elas, explicar algumas delas, pelo menos, trazer alguns comentários. Então, primeiro tema são as leis do escravo e da escrava, como que eles têm que se redimir, um escravo judeu, um escravo não judeu, e essas, normalmente a gente consegue chegar a mitzvah número 4 em todo, já montei o playlist dessa semana para eu mandar, não só o shiur dessa semana, mas os shurim anteriores, então já tem 2 shurim, pelo menos os 4 que já tem gravados, e falam sobre as leis dos escravos. Então, vamos, esse ano, tentar ver se a gente consegue algumas mais para frente. A quinta lei, a quinta mitzvah, não diminuir ou reter da esposa comida, vestimenta ou direitos conjugais. Aonde aparece essa mitzvah, curiosamente, aparece quando uma pessoa ele está casado com a primeira esposa e aí ele decide se casar com uma segunda, ele não pode diminuir da primeira essas 3 obrigações que ele tem. Ou seja, a Torá não chega e fala, olha, quando você for casar, você precisa dar para ela comida, vestimenta e relações conjugais. A Torá já traz isso dentro de um contexto quando a pessoa vai se casar pela segunda vez. E tem toda uma explicação muito bonita que o livro de Bereshit tem muitas histórias. Aparentemente são histórias com ensinamentos, mas sem leis. Mas se você observar as histórias da Torá, muitas delas se transformam em leis posteriormente. Essa aqui é um exemplo fantástico, porque nós temos na Torá, e tem até, se você olhar as palavras que a Torá usa, lembra muito a história de Yaakov com Leá e Rachel. Por que ele diminuiria para a primeira esposa? Espera aí, eu te dei agora o que você precisava, mas não era você a esposa, a paixão da minha vida. Usando palavras chulas para Yaakov Avinu. Mas não era com você que eu queria casar. Então, agora que eu achei a esposa que eu realmente gosto, vou te manter. Vamos ter filhos juntos, etc. Mas eu vou dar a prioridade para a segunda. Diz a Torá, não. A gente vê que isso, inclusive, aconteceu com elas, porque a Leá se sentia odiada, e aconteceu com os filhos, porque Yaakov deu preferência para o Yosef. A gente não está aqui para apontar dedos para o Yaakov, Sadik, não temos o que falar dele, mas para nós aprendermos que a Torá, quando era permitida a poligamia, essa ideia de você se casar com a segunda, era muito provável de você falar, bom, essa aqui é minha nova esposa, a nova é maravilhosa. Até passar um tempo e falar, não, essa não é mais tanto. Aí você procura a próxima. Isso funciona em todas as áreas da vida. Tudo é bom enquanto você não conhece. Quando você conhece, já não é aquela... Você precisa lidar com as situações reais.
e é por isso, inclusive, já falando de Leá, ele continuou casado com Leá, a maioria dos filhos vieram de Leá, ele está enterrado até hoje ao lado de Leá, porque a realidade da vida não é aquela paixão momentânea de você olhar apenas o superficial, e sim você lidar, e Jacob ele sim soube lidar e soube trabalhar para que seus filhos, a sua continuidade, etc., fosse ao lado da realidade chamada Leá. Então isso se reflete aqui nessa obrigação. Então, a realidade chama Leá, isso. Você pensa que casa com Rachel e casa com Leá. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, certo? Então, qual é essa mitzvah? Então, hoje, nós temos essa obrigação, na verdade, ela já é pressuposta. Quando o homem ele se casa, ele já tem essa obrigação naturalmente. Os sábios agregaram a essas obrigações outras mitzvot, outras obrigações. Por exemplo, Deus nos livre que o homem ele tem que, se ela falecer, ele tem que arcar com os custos. Se ela ficar doente, Deus nos livre, ele tem que arcar com os custos. Por outro lado, os sábios estabeleceram que aquilo que ela trabalhar, o que ela lucrar, vai para o homem. Tudo de maneira bem equilibrada. Então, existe mais leis do que baseada nessas 3 da Torá, que são, se eu não me engano, são 10 obrigações que o homem tem com sua mulher, e isso já é um pré-requisito. Na hora que você casa, isso já está como subentendido. Então, isso não é tudo que está escrito na Ketubá. Por exemplo, se você vai ficar doente, não está escrito na Ketubá. Essas 3 estão, mas a Ketubá é um detalhe à parte. Na verdade, a Ketubá é uma garantia dos bens que ela tinha antes de se casar. Então, a Ketubá é uma garantia para isso, e uma garantia, rapidamente falando, de que os sábios que decretaram a Ketubá, todas essas leis já é pressuposto. Você entra numa negociação, você tem as regras. Você entra no casamento, você tem as regras. Então, não precisa nem escrever. Isso já é uma... Se eu compro um animal, eu sou obrigado a cuidar dele, sou obrigado a zelar por ele, assim por diante. Então, sem querer comparar o animal com a esposa, estou dizendo, quando a gente faz alguma transação, quando a gente assume um compromisso, já vem junto todas as obrigações. A Ketubá, na verdade, foi uma instituição dos sábios para garantir que seja mais difícil para a pessoa se separar, quando a pessoa, por exemplo, fica nervosa, fala, não quero mais saber, tchau, vai embora. Aí você vira e fala, não, vamos acertar as contas. Espera aí, deixa eu pensar melhor. Meu bem, depois eu quero meus bens. Né? Então, esse é o motivo original da Ketubá. Então, as pessoas não sabem, e também não se explica muito na hora para o noivo, para ele entender que o que ele está assinando, na verdade, é uma garantia de bens do que ela já tinha antes de casar, seria aquilo que a gente faz hoje, o documento, se é separação total, se é comunhão e assim por diante, é mais ou menos essas 3 formas que existem, pelo menos aqui no Brasil, básicas, basear, se você for olhar, que Ketubá tem parte que é assim, parte que é assada, é bem curioso, vou deixar para outro momento. Mas o homem ele tem essa obrigação com a sua esposa de sustentar ela, dar as vestimentas e os direitos conjugais. Essa é uma obrigação sua, homem, que tem com a sua mulher. Essa é uma mitzvah da Torá. Ok, a próxima é chocante, mas eu já dei um shiur, e quem quiser pode olhar depois, a pena de morte na Torá. Então, vários comentários a respeito disso. Então, a próxima mitzvah o tribunal deve executar através de estrangulação qualquer um que seja passível dessa forma de morte. Então, uma mitzvah. Se alguém chegar nessa situação, que ele fez certas transgressões, que ele é passível, essa era a punição descrita, prevista na Torá. A mitzvah se ele chegou até a última instância, que são várias, até de fato ele conseguir chegar nesse nível. Por exemplo, para você, na época, matar uma pessoa, você tinha que chegar e falar para ela logo antes do pecado, é proibido fazer isso na Torá, está claro no Passuk, tal e tal, 2 testemunhas falando isso, e 2 olhando, podem ser os mesmos, a pessoa falou, eu sei, e mesmo assim eu vou transgredir. Não adianta nem ele fazer com a cabeça, ele tem que falar, eu sei, e mesmo assim, ou seja, é um caso que a pessoa tem que ser suicida, praticamente, para conseguir, e aí depois, mesmo assim, o tribunal vai tentar de todas as formas poupar aquela pessoa. Então, mas quando a pessoa chega nesse nível, então tem uma mitzvah de estrangular a pessoa. Aqui vale a pena, pelo menos,
é uma das postagens que eu vi ontem, não sei se isso é real, depois podem me confirmar, que fizeram uma emenda de lei ontem em Israel de pena de morte para terroristas. Isso é verdade? Ótimo. Então, por quê? Porque a impunidade é o que causa, na verdade, o aumento do crime. Então, claro que tem que se tomar muito cuidado quando você vai fazer isso, que não seja uma coisa levada com leviandade, você for ver na Torá como isso é feito, mas quando se comprova que a pessoa ele é passível de morte, você tem que levar a esse nível. Em certos lugares, como lá, onde as pessoas estão prontas para explodir Deus nos livre, 6 ônibus. Quem viu ontem as notícias? Então, 9, eram 9? 9 ônibus. E Hashem, uma coisa que eu não vou deixar de falar, Porque 3 explodiram bombas. e os 6 encontraram. Eles encontraram bombas. Olha só. No caso do relógio analógico, que eles erraram a hora. Será? Provável. Que não faz diferença como. Mas eu quero... Ontem foi um dia, todo mundo sabe, muito triste, né? O Sim. que aconteceu com a família Bibas. Ainda depois descobriram, vocês viram que eles deram as chaves dos caixões, só que as chaves não abriam os caixões. Não sei se vocês viram isso. E aí depois o corpo, que supostamente era da mãe, Shiri, né? Então não era o dela. É uma coisa completamente... Não tem palavras, não tem e a cena que a gente viu, vocês devem ter visto, né, da alegria do outro lado, é uma coisa muito, muito trágica, muito, assim, sem palavras. E o silêncio do mundo, tudo é muito, muito doloroso para a gente. E nessas horas, pelo menos eu me questiono, cadê Hashem? Cadê? Certo? A gente está num galuto tão profundo, onde Hashem é capaz de se esconder tanto. E lembrei de uma passagem, eu também ouvi isso ontem de um rabino de Israel, que ele fez um vídeo curto a respeito, e ele comentou a passagem que Yosef, quando ele estava sendo levado para o Egito, está escrito que quando ele foi vendido, então os ismaelitas conhece? Né? Os descendentes de Ismael, se são ou não são, mas representam Ismael, os árabes, eles estavam carregando perfumes. A Torá fala, eles estavam carregando perfumes. O que me importa o que eles estavam carregando? Yosef foi vendido. E a explicação é, ainda pior, aí a explicação que o Rashi traz é que Deus gosta do tzadik, Yosef era o tzadik. Normalmente eles carregavam petróleo, coisas que têm cheiro ruim. Hashem garantiu que aquele carregamento, que aquela caravana, ela tivesse carregando perfumes para ser mais agradável para o Yosef. Pergunto a você, você está sendo levado para quem lembra do Carandiru? E fazem o seguinte, em vez de te levar como chama aquele, no camburão, eles te levam de limusine blindada. Ah, maravilhoso. Primeira classe. Parece até uma indiferença, parece até, né, quando você dá o presentinho para o cara com a foto que ele ficou no cativeiro por tantos anos. É cínico isso. Que é isso? E a explicação muito linda é de que o que aconteceu com Yosef precisava acontecer. Fazia parte do plano divino, não vamos questionar agora, não vamos entender. A gente vai saber no final da história como aquilo era importante para que ele pudesse salvar o Egito, salvar o mundo, salvar os irmãos, etc. Mas aquilo precisava acontecer. O que Hashem está dizendo, olha, enquanto isso está acontecendo, você pode sentir, pensar que eu te abandonei. Saiba, preste atenção nos pequenos detalhes, abra seus olhos, que eu quero te mostrar que eu estou. É eu que estou fazendo, sou eu mesmo. Eu, com o amor que eu tenho por você, por mais difícil que você esteja nessa situação, você acabou de sair do buraco e foi vendido por uma merreca, por uma miséria, como escravo para os ismaelitas, midianitas, etc., saiba que eu estou com você. Você está sendo humilhado, mas ao mesmo tempo eu fiz questão de colocar um perfuminho para você. O perfume é só uma lembrança para você saber. Então eu fiquei pensando ontem. Qual o perfume de ontem? Não, Quais eram os perfumes? Nefoot, Srivalot. Não são esses. Preciso lembrar, preciso olhar o nome dos perfumes. Em português não saberia de qualquer jeito. Mas foi o que Hashem colocou. Esses perfumes eram o que os árabes estavam carregando. Normalmente eles carregavam petróleo. Aqui Hashem providenciou que fossem perfumes. Entendeu? E aí ontem, isso eu ouvi ontem o vídeo antes ainda da questão das bombas dos ônibus. E aí eu vi ontem assim, que justo no dia tão difícil para a gente, Hashem mostrou para a gente um milagre tremendo.
Imagina o que seria se Deus nos livre, o plano deles tivesse dado certo, quantas centenas de pessoas, Deus nos livre, poderiam ter perdido as suas vidas. Então Hashem fez questão de mostrar, olha, saibam, vocês não vão entender, não queremos entender e exigimos a justiça. A gente quer que Hashem mostre a sua cara. Mas a gente tem que saber enxergar que Hashem está com a gente. Isso não foi um pequeno perfume, foi um grande perfume, onde Hashem mostrou e ele poupou centenas de vidas, provavelmente. Rabino, queria discutir uma coisa aqui com o senhor e com todos. Nós estamos só para falar, estamos na mitzvah número 6, da 53. Então vamos. O senhor disse, né, que as leis assim, difíceis, tá, elas vão diminuir a violência. Realmente isso diminui, entendeu? Então tem que ter esse rigor. Mas também programas de reabilitação, eles também diminuem a violência. Você pega, por exemplo, a Holanda, é um país que as cadeias estão diminuindo. Por quê? Porque programas de reabilitação. Boa. Né? E no nosso caso, por exemplo, a Alemanha, que foi um horror que nós passamos, teve o processo de desnazificação. Sim. E hoje tem sinagogas na Alemanha, em Berlim. Claro que é um dos poucos que nos apoiam. Então, quer dizer, aconteceu esse processo e foi uma das piores coisas que a gente passou e começou lá. Então, no passado, você vê em muitos países árabes, Marrocos, tem muitos tzadikim lá, rabinos tzadikim, a gente tem uma história muito bonita lá. Até no Irã, antes de entrar antes dos ayatolás, era muito bom para a gente, um dos melhores hospitais lá é o hospital judaico. Então, quer dizer, o problema deles é o quê? A radicalização, né? Bom, para acontecer o que aconteceu na Alemanha, Estados Unidos primeiro destruiu tudo. Sim. Na Torá existem vários tipos de impureza. Algumas, dá para você consertar. Então, alguns povos, por exemplo, dá para você, inclusive, se casar com eles quando eles se convertem. Alguns para esperar 3 gerações. Alguns você tem que destruir total. Amalek, a Torá fala, não tenha pena. Acaba com eles. Não tem jeito. Reabilitação, não tem melhor reabilitação do que o cara que está preso em Israel, ele aprende hebraico, faz a sua pós-graduação, tem o direito à saúde, hospital, ar-condicionado, ar quente, não tem melhor reabilitação. Colchão grosso, e o que sai disso? Eu concordo que em muitos casos, pega no Brasil, se o Brasil tivesse dando condições como essa, né, nas prisões, uma reeducação, etc. Mas quando a gente está tratando já de um problema generacional, uma coisa que está enraizada, então você tem que primeiro garantir que não é mais uma ameaça. Foi o que os Estados Unidos fez. Depois que você já sabe que não é uma ameaça, você tem certeza, aí você pode começar um programa de reabilitação. Eu concordo com o Rabino, mas o que eu falo também na reabilitação é nas crianças. Porque, por exemplo, como que é a educação deles? A gente viu Eles ontem. levam a criança para ver um horror, para ver um assassinato. Não! Você precisa preparar uma criança, oferecer uma outra educação para uma criança. É assim que é um programa de reabilitação, como os rabinos, geracional. Esses eu acho que realmente é muito difícil. Provavelmente quase impossível. Mas com as novas gerações, com as crianças, não. Então, primeiro precisa garantir que esses todos não sejam mais uma ameaça. Pode ser mandando eles para a Jordânia ou para qualquer outro lugar. Sim. E garantir realmente que não seja uma ameaça. Aí você consegue recomeçar uma nova geração. Esse tipo de pensamento funciona para o mundo ocidental. Com o pensamento, para o pensamento deles, isso não funciona. O que funciona é força. Sim. Isso se comprovou com um dos corpos que voltaram ontem, qual é o nome do senhor que voltou ontem? Ele fazia, ele era um professor de história, política, etc. Ele fazia ele trazia crianças palestinas para os hospitais em Israel. Então, esse pensamento é o pensamento correto. Esse é o pensamento correto. Mas a pureza, como você consegue readquirir, restaurar a pureza de um objeto de barro, antigamente, era quebrando ele. Você quer cacherizar ele? Cacheriza. Você quebra ele, está cacherizado. Eu tinha uma professora que dizia assim, o barro, enquanto ele é mole,
você é fácil de moldar. Boa, depois que não dá endurece, mais. Exatamente, usando, É. ótimo, usando. Então, fugimos um pouco do tema. Oded Lipschitz, boa. Que a alma dele esteja em bom lugar, se Deus quiser. Então, a gente tem que sair desse pensamento muito justo e a gente não pode fazer aquilo que aconteceu com Shaul HaMelech, que ele tentou ter piedade daqueles que merecem morte. Isso trouxe o Amalek de volta, trouxe Aman, etc. Você tem que saber quem é teu inimigo. E Israel tem muita dificuldade e continua não reconhecendo, porque toda essa troca, para mim, é o maior desastre. Ontem, para mim, honestamente, não foi o dia mais triste. O dia mais triste foi quando Israel abaixou a cabeça para o Hamas e está dando tantos terroristas. Essa para mim, é a maior tragédia. Infelizmente. Porque esses meninos, para mim, na minha cabeça, quem sou eu? Mas eu já não pensava que eles estavam vivos. Infelizmente. Essas crianças. Mas Israel abaixar a cabeça, isso é o maior perigo. Porque eles acham que eles ganharam e ganharam. Infelizmente ganharam. Infelizmente ganharam. Porque na guerra que ganha a moral. Eles estão com a moral lá no alto. Um dos que foram libertados estava no show de horror. Fala. Mas não se contradiz quando a gente entende que no judaísmo quem salva uma vida salva a humanidade, ou seja, a gente está tentando, na verdade, assim, o foco, mais do que discutir a paz, que obviamente hoje não se fala disso. Mais acredita, ou pelo menos não se fala nisso, o foco principal é resgatar cada um dos nossos. Né? Sim, perfeito. Então, assim, se a gente não se foca nisso, essa é a nossa essência, na verdade. Então, assim, tá, ok, vamos liberar os prisioneiros deles, é uma desgraça, sem dúvida. Mas você liberar, nem que seja um dos nossos, é prioridade, né? Não. Você trocaria, vamos Deus nos livre, teu filho está preso lá. O cara fala para você, olha, eu te devolvo teu filho, mas eu troco por 30 netos. Você aceita? É o caso, porque Sinuar foi solto com isso. Não tem, a gente não precisa de provas para isso. A gente não precisa de provas para isso. Existem leis na Torá. Para salvar uma vida, morreu meio 200. A gente pode sentar e discutir. O início do shiur foi que as leis de Hashem são leis de Hashem, indiscutíveis. Então vamos ver o que a Torá fala a respeito. Infelizmente, uma pessoa ser sequestrada é uma realidade que aconteceu ao longo de toda a história. E a Torá fala, se um judeu foi sequestrado e eles estão exigindo dinheiro, se só pode pagar um valor justo. Valor justo, o que se pagaria para qualquer outro. Não dá para a gente saber exatamente que é o valor justo. Por quê? Porque senão você está incentivando eles a fazerem de novo. E o que está acontecendo é exatamente isso. Você está incentivando e dando a moral para eles fazerem isso de novo. Então, com toda a dor que a gente tem pelo Gilad Shalit quando ele estava preso, e por cada um que está lá, Deus nos livre, eu estou falando de maneira muito fria, se fosse Deus nos livre, meu filho, com certeza eu não estaria falando isso com tanta... mas o que está escrito na Torá... exatamente, o que está na Torá é indiscutível, foi o que a gente falou. A lei da Torá é essa. Você está alguém que está ameaçando a sua vida, que todos esses que foram soltos são pessoas que ameaçam a sua vida, é mitzvah da Torá você levantar e matar ele primeiro. É uma mitzvah da Torá. Isso é zelar pela vida. Se Israel tivesse já a pena de morte há tempos, se Israel não tivesse tanto cuidado em não matar supostamente civis e sim lutar como se luta uma guerra, com coragem, com vigor, assim como lutou em outras guerras, sem essa preocupação, o que os outros vão dizer, nós tínhamos toda a moral. Assim foi na Guerra dos 6 Dias, assim foi no Yom Kippur, assim foi nas guerras que Israel, assim foi no Entebbe, e assim por diante. A gente abaixa a cabeça, infelizmente, mas quando foi a mesma coisa, quando deram para eles de graça, tiraram 10 mil pessoas que tiraram de Gush Katif, tá certo? Muita gente pensando, não, eles vão entender, vamos dar trabalho para eles, vamos sei o quê. Aqui está o resultado. A Torá já falava isso e a Torá sempre falou, você não pode estar 1 milímetro de terra. Chega da gente usar a nossa cabeça. Nós temos a Torá, nós temos aqui a diretriz. Ninguém sabe o futuro, mas a Torá dá para a gente a lei. Então eu posso tentar discutir com você, vale a pena, não vale a pena, a troca, é uma discussão sem fim. Mas isso é baseado na lógica e no sentimento humano. Nós temos a Torá e ela nos guia. A Torá é absolutamente verdade.
E a verdade absoluta da Torá é o que mantém a gente. Então, a gente tem que orar na Torá, assim como o próprio Bíblia falou, a Torá, a Israel é nosso por quê? Ah, ONU, depender da ONU, acabou. Nós dependemos da Torá. A Torá fala que é nosso. Não só por ser Eretz Israel, mas se é um lugar que é conquistado por nós, pudesse ser na África ou na Uganda. Se esse é um lugar nosso, você tem a obrigação de defender. Mesmo no Shabat, você sairia armado para defender alguém que veio fazer qualquer tipo de ameaça, mesmo que fosse uma ameaça monetária. Isso consta na Halachá, no Shulchan Aruch. Essa é a nossa lei, isso que a gente tem que seguir. Qualquer coisa que a gente for fazer diferente do que está na Torá, estamos colhendo os resultados disso, infelizmente. Então, eu concordo e entendo na questão emocional, até na lógica a gente pode usar a nossa lógica. Não é baseado na lógica, a gente tem que seguir a Torá. Nossa existência é da Torá, e a Torá tem leis muito claras em relação a isso. A Torá teria que ter matado eles, é isso? Sem dúvida. Sim, na prisão. Deveria ter matado. Por que pegou para a prisão? Eu não entendo como não matou. Por que levou para a prisão? O cara estupra, mata e ainda... Por que levou para a prisão? Israelenses foram presos porque eles mataram em 7 de outubro certas pessoas que eles não tinham certeza absoluta que se... o que está fazendo em Israel? Veio aqui para quê? Fazer turismo? Os israelenses... Israel nem fez acusação para os caras que estupraram, mataram e regularam. Estão presos, mas ainda nem acusação não tem. Então, a gente precisa seguir a Torá. A Torá é essa lei. Infelizmente, eu estou falando aqui para as paredes, porque quem faz essas decisões aqui na Terra são seres humanos e eles que fazem essas decisões. Mas nós precisamos ter claro a posição da Torá. Essa é a posição da Torá. Deixa de ser trouxa. Precisou vir o Itró, precisou um minuto vir o Itró para falar para Moshe a ideia de instituir, etc., os juízes. Precisou vir o Trump, um goi, para ele entender o que significa terrorismo, coisa que até agora muitos de nós não entenderam. Ele entendeu que os portões do inferno têm que se abrir. E aí eles começaram a se mexer. Mas como ele é político e também não manda em Israel, então ainda ele não foi com tudo. Mas a realidade, a maneira de lidar com isso é essa. Essa é a única maneira. Eles só começaram a devolver quando o Trump falou, só falou, mostrou que ele é homem, e aí eles começam a se mexer. Vamos deixar de ser trouxa. Fala. Deixa eu comentar aqui. Eu tenho muitos amigos, né, judeus, que lamentam muito enfim, eu entendo que... Como é que é o seu nome? Javier. Porque foi um trauma tão grande em Israel, e amigos meus que moram em Israel assim, não querem nem ouvir falar As trocas. do que você está falando. Mas aí sabe que eu penso... não querem falar. Eu penso que os judeus caíram numa confusão mental tão grande. Sabe, assim, eu vejo os meus amigos tão confusos, mas tão confusos. Porque o que significa dizer o seguinte: ou você volta para a Torá e aí faz sentido, ou você vai ficar confuso mesmo. Se você cai na mesma lei, né, de todo mundo, quer dizer, então toma as terras, vamos fazer a história de passe por terra, que nunca deu certo. Mas assim, eu vejo nos meus amigos assim, uma confusão muito grande. Porque é obrigado que eles voltem para a Torá para entender. Aí você cria um pepino maior ainda para muita gente, né? Que não vai voltar para a Torá. Mas também não consegue entender o que está acontecendo. E sofre mais ainda. Não sei se estou falando mais ou menos. Vamos continuar. É muito doloroso, mas a gente tem que fazer a nossa parte e saber que a Hashem está com a gente e vamos, com tudo, ainda vamos ganhar. Porque tem várias perspectivas também, de certa forma. Seguramente em Israel, o Bibi Netanyahu está escutando o Rabino, está escutando a Torá. O próprio partido dele tem muita gente assim, tem várias perspectivas. Assim como eu trouxe essa de que quem salva uma vida salva a humanidade, aí você vai na estratégia de que tem que libertar um por um. Já se falou, inclusive, que na guerra do Líbano, Israel, entre aspas, não saiu vitorioso porque tinha missões confusas. Quando a gente tem um objetivo claro, o objetivo claro tem que ser
se define em fases, né? Primeiro objetivo, libertar os reféns, é o primeiro objetivo. Depois vamos Mas não vai. arregaçar ele. Não vai. aí- Não vai. Mas Não vai. não sei, porque acho que agora muda. Acho que agora Não vai, porque se Israel deu sua palavra, Israel não vai fazer nada. Acabou. Vai mas tirar as isso- tropas e acabou. Espera 1 ano, 2 anos, 10 anos, Então, e Deus sim, nos mas livre. E dessa vez, Deus nos diferente livre, do mais que um foi com holocausto. Gilad Shalit, diferente do que foi com Gilad Shalit dessa vez, acho que 80% deles perderam a moradia. E Aqui, que importa? é, Daqui a pouco o Lula está mandando dinheiro para eles. não é Se é tão que já não óbvio começou. tudo, parece simples. Se fosse tão Teve um simples, cara né? que saiu da prisão e tinha 1,5 milhão de shekel. Né, mas Ele recebeu por estar na prisão isso, então, assim, mas da, não é da, tão da autoridade óbvio. palestina. Se Ele fosse sa- tão ele saiu óbvio, da se fosse prisão, tão ele foi libertado simples, com 1,5 milhão de shekel. mas se fosse tão simples, teria sido resolvido. Não é tão Vamos lá, simples. vamos continuar o nosso show. Cara, Não concordo, Ainda Javier, em mais aqui, parte. a gente torna a coisa... Né? Sim, aqui é fácil para a gente. claro. Verdade. Mas por isso que eu estou recorrendo à Torá. É isso que eu aprendi da Torá, é isso que eu vejo claro na Halakha. Se tem outros partidos e rabinos que falam o contrário, exatamente. Agora, se você fala que eles estão... Bom, vamos lá. Só a única coisa que eu digo é que tem que ser um rabino imparcial, não um rabino que faz parte da política. Que na hora que ele entra na política, infelizmente, política é política. Você fala o que os outros querem ouvir. Ok. Difícil continuar. A dor é muito grande, a confusão é muito grande, mas não temos outra opção a não ser seguir adiante e seguir com a nossa Torá. É a única coisa que durou, apesar de tudo aquilo que a gente passou. Mas dentro de Israel alguém vai responder também. Assim. O que quer dizer? Não entendi. Dentro de Israel, dentro da lei dos homens, assim, alguém vai responder por como que entraram 3 mil pessoas. O primeiro a ter que responder vai ser... No nosso prédio, o síndico teria sido demitido. Claro. Não. Aqui se permitiu, entre aspas, ninguém foi de propósito, obviamente, mas aqui foi uma falha de segurança. Vamos lá. Não vai ter fim. Vamos lá. Próximo. Não bater ferindo o pai ou a mãe. Isso é muito óbvio, mas como a Torá coloca pra gente, Deus nos livre um filho batendo um pai. A ideia do respeito... Vou pedir para a Shem para termos boas notícias, se Deus quiser. Essa mitzvah, acho que é muito, muito óbvio. Não bater ferindo o pai ou a mãe. E tem um detalhe, fala. Não é problema o filho médico Isso que eu ia falar. tirar sangue Boa. do pai. Então, essa mitzvah vai até o ponto que um filho não deve ser, por exemplo, o dentista do pai, que vai arrancar um dente, vai tirar sangue, vai fazer exame de sangue. Por quê? Porque ele estaria, mesmo que pelo bem do pai, infringindo nessa lei. A não ser que ele é um especialista, que não tem igual. Você está em casa, tua mãe entrou um espinho na mão dela, quem está lá para salvar? Então, obviamente, você vai salvar. Mas porque a lei da Torá permitiu. E não simplesmente, para você entender que aquilo que eu falei no início, que as leis da Torá, elas vão além da razão. Então, teoricamente, se eu sou médico, deixa eu ir lá e tirar. Que diferença faz? Ele aceitou, meu pai concorda. Você não pode tirar o sangue do teu pai. Ponto. Se é uma situação, como a gente fala, vida ou morte, uma situação que você é o melhor e vai poder trazer para eles mais saúde, então a própria Torá diz, vai lá e faça. Caso contrário, você não pode, Deus nos livre de ferir um pai e uma mãe. 8. As leis das penalidades, as demais penalidades do tribunal. O tribunal deve decapitar com espada uma pessoa passiva dessa forma de morte. Então, existem 4 mitot beidin, 4 formas que o beidin ele poderia matar uma pessoa, formas diferentes, umas mais dolorosas, umas mais sofridas do que outras. Então, uma delas a gente já viu a estrangulação, que Estrangulamento. Aqui ele escreve estrangulação. Estrangulamento. Bom, perguntar para o chat GBT. Espero que não tenha nenhuma nem a outra. Depois, com uma espada, a obrigação do tribunal julgar danos causados por animais domésticos. Então, aqui vem uma coisa muito interessante, que a Torá nos dá a obrigação não só de zelar pelas nossas atitudes, mas zelar e cuidar daquilo que é os nossos bens. O meu bem não pode prejudicar você. Que tipos de bens?
Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa vai lá e cava um buraco, e alguém pode cair dentro. Pode ser que alguém tenha um animal, mais comum hoje um cachorro. Ah, mas foi o cachorro que mordeu, você provocou o cachorro. Então, você tem a obrigação de cuidar do teu cachorro. E tem leis em relação a isso. Antigamente se falava muito do boi, o boi chifrador. Chifrou uma vez, ele paga metade do prejuízo, 2 vezes, 3 vezes, depois ele se torna muad, e aí já tem que pagar o prejuízo inteiro. Se ele mata uma pessoa, o boi tinha que ser morto, e assim por diante. Mas o conceito geral é muito importante da gente saber da nossa responsabilidade, sabe? De que quando eu compro um animal, eu sou responsável não só de cuidar do animal, a mitzvah de não deixar o animal sofrer, de alimentar ele antes de eu comer. Eu tenho que cuidar dele em relação ao que ele pode causar danos a terceiros. Os sábios, eles proibiram as pessoas, na época, pelo menos, de você criar animais de pequeno porte em Israel. Porque se deixa eles soltos, eles vão comendo de outros campos. Eles proibiram, vetaram. Pombas, se eu tenho pombas, eu crio pombas e deixo elas soltas, muito provável que elas vão pegar comida dos campos vizinhos. Então, sábios proibiram. Ou seja, vários cuidados que nós temos que ter, saber que é meu animal, eu não posso permitir que ele prejudique outra pessoa. Se ele prejudicar, eu vou ter que responder por isso. E tem inúmeras leis sobre isso, que os sábios eles se apoiam na Torá, nos detalhes, nas nuances, nas letras da Torá, para ver como que a pessoa deve pagar os danos causados pelos seus animais. Dúvidas? Outra mitzvah, talvez não conhecida, não comer um boi que foi condenado à morte por apedrejamento. Um boi que matou uma pessoa, ele era condenado. E não era simplesmente você chegava e matava o boi, se fazia um tribunal para julgar o boi. Olha como a Torá é cuidadosa. Não vai simplesmente matar o boi. Você vai julgar, ver se foi isso, se ele matou uma pessoa, como foi, como não foi, e aí se decide se ele é passível de morte, o boi. Se alguém foi lá e fez shritá, abateu de forma kasher esse boi, uma vez ele condenado, existe uma proibição da Torá de você ingerir dessa carne. Sabia dessa mitzvah? Provavelmente não. Essa é uma das 613. Está aqui no nosso paraxá. Por que você não sabia? Porque nunca aconteceu e não vai acontecer em nossos dias. Ser morto e fim de papo. Ele tem que ser morto e se você for lá, então aproveitar da carne é uma outra questão, certo? Aqui a gente está falando, você está proibido de você tem a proibição de mesmo você fazendo a shritá enquanto ele está vivo, mas já estava condenado, tem uma proibição da Torá nessa situação muito específica, muito rara e etc, de você comer daquela carne. Não vão te servir essa carne no restaurante, não tem essa preocupação, mas é uma mitzvah da Torá que pelo menos a ideia dessa mitzvah fica muito clara, que é primeiro, você não condena sequer um animal com leviandade, isso é muito importante. E, número 2, uma vez que foi estabelecido que ele tem pena de morte, ele assume um novo status. Ele agora é um novo status, não é simplesmente vamos matar o boi para ele não causar mais prejuízo. Bom, se o cara já fez shritá nele, tá feito. Qual o problema? Não. Ele entra num patamar, ele entra numa nova realidade que é um boi condenado. A Torá enxerga ele agora como um boi condenado. E esse boi condenado é passível de morte e ele tem que morrer. Ou seja, a Torá está olhando para o boi em si, não só olhando para os danos que ela pode causar, que ele pode causar. Ou seja, tem uma situação que ele tem que ser julgado, o boi tem uma alma, não é igual a nossa, mas o boi tem o seu propósito, a sua missão, e se ele foi condenado, você tem que permitir que ele chegue até essa condenação, e não simplesmente falar, bom, eliminei o problema. Então, olha o cuidado que a Torá tem com um animal, que é um animal que ele matou uma pessoa, então, quanto mais a gente tem que ter cuidado com o próximo, com os outros, assim por diante. Mas, diz o autor, como tarefa, poderia, sim, botar ele como... Se eu não me engano, não sei se é uma das mitzvot claras da Torá, ou digamos, uma dedução das entrelinhas, de você não poder aproveitar da carne dele. Você não vai poder aproveitar da carne dele. Aí você vai falar, bom, mas está morto, deixa eu jogar para os cachorros comerem. Tem Não. uma outra pergunta que tem a ver. Mas isso tem a ver com comer esse boi? Ou se aproveitar. Se aproveitar o couro dele? É a mesma coisa aproveitar o couro? Nesse caso, sim. A válvula do boi
foi para fazer uma nesse caso é proibido você ter qualquer tipo de proveito dele, mas isso, qualquer tipo de proveito. Não é só entrar pela Não só comer, não. Mas por isso que eu falei, não sei se isso é das deduções ou se isso está claro na Torá. Precisaria ver com mais calma. Mas você não pode se aproveitar dele. Isso só não se aplicaria para outras situações, por exemplo, uma carne não kasher, ou um animal não kasher, eu posso aproveitar dele. Eu posso fazer insulina daquele animal. Eu posso pegar um animal que na hora que eu fiz a shritá, e eu não deu certo a shritá, eu errei na hora da shritá, ele se mexeu, ou o animal estava doente na hora que eu verifiquei, eu devo, inclusive, alimentar os cachorros com essa carne. A Torá fala, dê para o cachorro, ou seja, eu estou tirando proveito. Em vez de eu comprar ração, estou dando esse animal morto. Então, tem coisas na Torá que é proibido você ter proveito. Por exemplo, hametz, do Pesach, por exemplo, carne com leite, mas a maioria dessas proibições do kasher, por exemplo, a maioria delas você pode ter proveito, porque você não pode, a proibição é a ingestão. Já aproveitando você como médico, mas é importante para cada um de nós, quando a gente fala de um remédio, a maioria dos remédios, você não, uma das grandes diferenças, se eu posso ou não tomar certos remédios, se eu preciso me preocupar se ele é kasher ou não, faz diferença se ele é um xarope ou se ele é uma cápsula, uma pílula. Se é uma pílula, eu não vou sentir o sabor. Então, não estou comendo, não estou ingerindo. Tem lá um resíduo de um animal, mas eu não estou ingerindo de forma que a Torá proíbe. Então, se tem necessidade médica, tem prescrição e não tem outra opção, você pode tranquilamente. Já um xarope que tem um sabor, se tem um sabor, é igual comer. E aí depende da necessidade. Aí precisa ser uma necessidade maior médica para poder permitir que você tome daquele remédio. Exatamente. Sabor tem a ver com... Porque sabor é forma de comer. A proibição da Torá de comer os animais é você comer ele numa forma normal de se comer. Mas e um snack com gosto de bacon? Kasher? Com o gosto do bacon kasher? Não tem problema nenhum. Se ele foi feito tudo de kasher... Mas o gosto é o gosto. Não tem problema. Pelo contrário, tem uma Guemará que diz que tudo que Hashem proibiu, ele permitiu algo parecido. Então, mesmo aquilo que é proibido, Hashem fez algum outro parecido kasher. Tem a Guemará, tinha uma jovem, uma mulher, que ela queria experimentar a carne com leite. E aí, os sábios falaram para ela, pega o leite que está, depois que matou o animal, que está na teta da vaca. Porque é leite. Mas ele está ainda, quando você matou, está dentro do animal, que ele é carne. E aí você pode experimentar esse leite, aí você vai ter o sabor. Então, não é prático isso, porque os sábios proibiram, mas tudo que Hashem proibiu, ele permitiu algo parecido. Você não pode casar com a sua cunhada, proibição da Torá, mas se o marido dela morreu sem filhos, você tem uma mitzvah de se casar com ela. Então, os sábios trazem esses paralelos, dizendo que, ou seja, no mundo tudo é equilibrado. Mas ter o sabor do bacon não tem problema nenhum. Pelo contrário, às vezes você pode falar para um cara, não se preocupa, se você realmente gosta do bacon, tem o bacon kasher, né? Tem a versão kasher que você pode... E? Bom? Normalmente as imitações não são muito ruins, mas... Ok, bom dia, Chaves. Uma compreensão diferente, porque eu entendi.